Tem tudo a ver com o conteúdo. Esse livro aqui ele vai contar o número de pessoas em cada tribo. Então, as tribos são catalogadas aqui. Aqui você vai ter então o número de quantas pessoas saíram do Egito em direção à Terra Prometida. Então, números por conta disso. Eles contaram o povo de Israel nas suas tribos. Números capítulo 20, do versículo 1 em diante. Tudo bem? Diz assim a palavra do Senhor: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, irmã de Moisés e Arão, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra seu irmão Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos orar. A tua palavra, meu Deus, é perfeita, é boa, é maravilhosa. A tua palavra restaura a alma. A tua palavra é força para o cansado, é fé para o incrédulo, é ânimo para os desanimados, é norte para os desorientados. A tua palavra é tudo quanto nós necessitamos, meu Deus, de ouvir, de receber. Queremos nos alimentar por meio dela, porque ela é alimento. E que o teu Espírito Santo nos dê a alegria de mais uma vez provar do mel que escorre da tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Queridos, eu quero ler esse texto na ótica das crises. E eu quero olhar para esse texto e encontrar respostas para nós superarmos as nossas crises. Então eu aponto como tema para a nossa reflexão o que está ali na projeção: para superar grandes crises. Para superar grandes crises. E nós vivemos um tempo de crise, não é? E o que mais nos leva à reflexão nesses dias é a crise da água. A crise da água.
já não se chove aqui na região sudeste nos últimos 2 anos, como se choveu nos anos passados. Eu li alguma coisa relacionada a isso, que essa é uma crise que não tem igual nos últimos 84 anos. Então, nós estamos vivendo no Sudeste a nordestinização do Sudeste. É o que eu vi um especialista falando. A seca que o Nordeste enfrenta, agora o Sudeste também está enfrentando. E quando a gente pensa assim que não tem como piorar mais, aí acontece a tragédia que aconteceu em Mariana, em uma das barragens da Samarco, que se rompeu e toda aquela lama, não é? 64 milhões cúbicos de lama, uma tsunami de lama que destruiu com o distrito de Mariana, chamado Bento Rodrigues, e adentrou então aos rios e contaminou 3 rios, sendo que afeta diretamente o Espírito Santo, o Rio Doce, não é? E nós estamos vendo as cidades aí no entorno do rio vivendo uma crise também que não se tem igual nos anos passados. Por exemplo, Valadares, não é? Colatina, Fundão, Fundão não, Baixo Guandu, obrigado. Baixo Guandu e outras cidades mais vivendo uma crise terrível, não é? E eu estou vendo a mobilização da igreja, tem caminhões de águas saindo aqui do nosso estado, algumas igrejas presbiterianas estão se unindo e levando águas, outras associações, pessoas mesmo, por conta própria, estão levando água e socorrendo a estes nossos amigos e irmãos que estão passando por essa crise. Então a crise de água é uma realidade. E já se vê em São Paulo algumas pessoas já vendendo casas e querendo mudar de endereço, indo ao encontro das águas, porque o reservatório lá de São Paulo já não está atendendo com a mesma força que atendia no passado. Então a crise de água é uma crise que nós estamos vivendo. Mas como se não bastasse a crise de água, nós temos também a crise política, não é? Está aí toda hora no Facebook, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais de um modo geral, e nos sites e no telejornalismo, essa coisa do impeachment. Vai ter o impeachment não, vamos fazer uma intervenção militar, não, vamos declarar guerra, uma guerra civil no Brasil, e a gente está vivendo dias em que a política não traz tanta segurança, as nossas instituições estão fragmentadas também. Enfim, nós estamos vivendo um período de crise. E não é uma crise também que só toca coisas fora, não é só o problema da água, não é só o problema da política, não é só o problema financeiro, não é? A inflação está comendo o dinheiro da gente, a indústria já não está produzindo como antes, então já começa o efeito da oferta e da procura. Há uma crise instalada aí fora, e nós devemos orar pelo país, queridos, porque às vezes eu fico... Claro que em Cristo nós temos provisão, claro que Deus beneficia o seu povo, mas a palavra de Deus também diz, olha, orai pela Babilônia, né? Quando o povo de Israel estava na Babilônia, porque da paz da Babilônia que virá a vossa paz. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo assim, olha, orai pelas autoridades que se acham instituídas de poder, de autoridade, para que vocês vivam vida mansa e tranquila. Então assim, nós não somos um povo que vive numa bolha, nós os cristãos estamos inseridos no contexto da sociedade.
Então, essas frasezinhas assim, estamos em Cristo e não estamos em crise, elas têm a sua aplicabilidade, eu entendo, mas elas não cabem tudo não, querido. Tem crente ficando desempregado, tem empresários que estão fechando lojas, você ia no supermercado com R$500 e fazia uma compra daquelas, agora você não traz mais o carrinho tão cheio, mas vai faltar não, Deus vai suprir, né? Vai dar menos fome nos meninos. Vamos orar para Deus dar menos fome para o marido, alguma coisa assim, não é? Mas a gente está inserido no contexto. Então a crise também toca a nós, mas além destas crises exteriores lá fora que também tangenciam a gente, as nossas crises internas, sabe? A nossa crise existencial, aquela angústia que bate no peito, aquela depressão, aquela tristeza vinculada a realidades imediatas, como a enfermidade do filho, ou é a enfermidade da mãe, ou é a enfermidade do pai, ou é a enfermidade do marido, da mulher, aquela crise que vem a nós por conta do casamento. O marido e a mulher parece que vivem numa torre de Babel, o marido fala, a mulher não entende, a mulher fala, o marido não entende, vive aquela crise familiar, sabe, crises de várias ordens, e que tocam muitas dimensões do nosso ser. E como é que a gente enfrenta estas crises? Esse texto bíblico que eu li, ele fala de uma crise que tem tudo a ver com o nosso tempo, porque é uma crise de água. Diz o versículo 2, não havia água para o povo, e daí desdobra-se todas as coisas. Eles estavam rodando o deserto, e caminhando ali pelo deserto, tentando seguir para a terra prometida, mas eles se deparam num ponto da caminhada em que não há água, e a crise se instala. Mas para Moisés e para Arão, não era só a crise da água. Havia uma crise também familiar. Havia a crise do luto. Porque o versículo 1 abre o texto dizendo que Miriam, irmã de Moisés, morreu. E Miriam era muito íntima de Moisés, era a irmã mais velha. Era aquela que acompanhou ele quando ele foi posto dentro de um cestinho e jogado pelas águas do rio Nilo. Havia uma cumplicidade, uma amizade, uma intimidade com a irmã, e agora Moisés está tendo que administrar o luto, Arão tendo que administrar o luto, e agora se aplaca sobre eles a crise da falta d'água. E daqui a pouco, Arão já não terá mais crise, porque ele vai morrer. Mas Moisés agora vai acabar também tendo que administrar o luto do irmão. Você já pensou nisso? Você observou o versículo 1? Abre com a morte de Miriam. Morreu a irmã de Moisés. E você viu o fechamento do capítulo 20? Morre Arão. Moisés perde a irmã. Crise. Falta d'água, tendo que administrar um povo imediatista, complicado, que era o povo de Israel. Aí resolve o problema da crise, agora vai morrer o seu irmão, chegado, íntimo, que é Arão. Ou seja, esse capítulo 20 aqui é uma crise intensa para Moisés, para Arão, que perde Miriam, e para o povo que está enfrentando esta falta d'água. Então, aqui nesse texto nós vamos ver erros e acertos. Nós vamos ver atitudes equivocadas diante da crise, e nós vamos ver uma atitude boa diante da crise. Mas eu vou trabalhar todo o texto assim, já num ponto positivo. Então, nós já vamos aprender com o erro deles e com o acerto deles, como superar as nossas grandes crises. Então, em primeiro lugar, para superar grandes crises, na crise, fortaleça os seus relacionamentos. Porque o versículo 2 e 3 nos mostra que Israel, na falta d'água,
enfraqueceu o relacionamento com Moisés e Arão, que eram seus líderes. Vejam, na crise, o povo de Israel se ajuntou contra, diz o texto. E diz o texto também que o povo de Israel contendeu contra Moisés. Versículo 2 e 3. Quando, na verdade, o povo de Israel devia fazer o quê? Se aliar a Moisés e Arão. Vamos fortalecer aqui o relacionamento e vamos enfrentar juntos essa crise. Não vamos virar a cara um para o outro, vamos ficar juntos. E essa é uma grande lição que nós devemos trazer para as nossas vidas diante dos momentos de crises. Nós não podemos fragmentar os nossos relacionamentos, ao contrário, nós precisamos fortalecê-los. Porque tem gente que na crise, a primeira decisão que toma é romper relacionamentos, não é? Tipo, na crise financeira, aí a mulher diz assim, crise financeira, nós estamos juntos até que o dinheiro acabe. Foi isso que eu disse lá para o pastor e para o padre. Juntos até que o dinheiro acabe. Aí deixa o marido. Aí quando vem a crise de enfermidade para o pai e para a mãe, o que os filhos fazem? Sentenciam o pai e a mãe à solidão, sentenciam o pai e a mãe ao SUS, sentenciam o pai e a mãe aos corredores de hospitais, sentenciam o pai e a mãe aos remédios em casa, e não estão nem aí. Numa crise dentro da igreja, o que acontece? Deixa o pastor para lá. Tem uma crise no GR, deixa esse líder para lá, eu vou embora. Não! Nas crises nós devemos nos unir, porque juntos nós somos mais fortes. Na crise nós devemos dizer, não, nós viemos até aqui, foi bom, vivemos momentos ótimos de alegria, um beneficiou o outro na caminhada, não é agora na crise que nós vamos nos separar, não, agora nós vamos nos unir, nós nos amamos nos momentos alegres, agora é hora do nosso amor se provar na adversidade e na dificuldade, vamos ficar juntos em nome de Jesus. Segundo lugar, para superar grandes crises, na crise, referencie-se por histórias maravilhosas. Olha o versículo 3. E o povo de Israel, contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Veja aí, o povo de Israel, na crise da falta d'água, eles se queixam de não ter tido a mesma sorte que os seus irmãos tiveram. E eu não sei bem a que irmãos eles se referem como tendo perecido perante o Senhor, mas eu tenho uma leve sugestão de que seja uma referência ao que aconteceu no capítulo 17, quando Datã, Coré e Abirão, com seus familiares, morreram recebendo o juízo de Deus. E por causa desse juízo que se manifesta, eu penso que esse povo diz assim, não, seria melhor a gente ter morrido com eles. Olha que loucura! Sabe, irmãos, na crise, alguns preferem a morte a lutar para vencer os seus embaraços. Na crise, alguns preferem a morte a lutar para vencer os seus embaraços. Olha o povo de Israel aqui traduz o sentimento que muitos de nós temos. Essa coisa assim de que a gente só sabe levar a vida enquanto tudo está bem. Aliás, nós não fomos preparados, as escolas seculares só têm disciplinas como matemática, história, não tem nenhuma disciplina que trata sobre as emoções, não tem nenhuma disciplina que trata o ser humano para a vida, não é? Então a gente não foi preparado, a maioria das famílias também não preparam os filhos e os familiares para enfrentar embate, é só coisa boa. Aí quando chega o momento do vamos que vamos, da luta, a gente diz, seria melhor se eu tivesse morrido aos 18 anos de idade, seria melhor eu ter morrido antes de casar, quem me dera ter tido a mesma sorte que a minha irmã teve, não.
Quando o momento de crise chega, nós devemos referenciar as nossas histórias por histórias maravilhosas. Na crise, gente, nós precisamos encher a nossa cabeça de boas histórias. É como o profeta Jeremias disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sabe, na hora da crise, a gente olha para as escrituras sagradas e a gente enche a nossa cabeça de boas histórias. Não, eu estou aqui, diante desse mar, e o que é que eu devo trazer agora sobre mim? É a história do Titanic. O Titanic afundou, eu acho que é a melhor história que eu devo trazer. Não, eu vou trazer a história de Moisés. O mar se abriu e ele passou a pé enxuto. Eu vou trazer a história de Josué, quando ele vai atravessar o Rio Jordão e Deus abre o Rio Jordão e eles passam a pé enxuto. Nós estamos passando grandes necessidades. De quem eu vou me recordar? Vou me recordar da viúva que foi visitada pelo profeta Elias e no meio da crise ela foi sustentada pelo Deus Todo-Poderoso. Eu vou trazer a minha história, a minha mente, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando as situações da vida começam a esquentar e nós somos lançados para dentro do fogo. Uma graça maravilhosa que nos faz pensar em 3 homens que provaram do fogo e não foram destruídos. Sabe, irmãos, é encher a nossa mente de boas histórias. Sabe, olhar para aquela irmã em Cristo que passa luta, passa dificuldade, não tem carro, não tem moto, não anda de ônibus, anda de bicicleta e não abandona a casa de Deus, está firme aos pés do Senhor Jesus. Eu vou me referenciar por boas histórias. Eu vou me referenciar com aquele casal que está junto há 50 anos juntos, e aí, não passam crise? Já passaram dezenas, mas eles entenderam que superar dificuldades é muito melhor do que acabar com um casamento nas barras de um tribunal. Vamos nos referenciar por boas histórias. É aquele menino que seguiu vencendo no estudo, estudou, batalhou e hoje está crescendo. Você diz: eu vou seguir uma história dessa em nome de Jesus. Vou me referenciar por histórias maravilhosas de quem não se entrega, de quem não baixa a cabeça, de quem não fica lambendo as suas feridas, mas que acredita que a crise vai passar em nome de Jesus. Terceiro lugar, para superar grandes crises, na crise descanse na soberania de Deus. Infelizmente Israel não fez isso. Fica aqui, patente com o conteúdo dos versículos 4 e 5, que o povo de Israel acreditava que tinha suas vidas nas mãos de Moisés e Arão. Eles revelaram que estavam sendo guiados por Moisés e Arão. O povo de Israel cria que Moisés e Arão eram os escritores da sua história. Olha aí o versículo 4 e 5, deixa eu ler. Diz assim: por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? O povo de Israel, no momento da crise, eles não conseguiram olhar para além das nuvens, eles só conseguiram olhar para Moisés e para Arão e disseram assim: a nossa vida está nas mãos de vocês. Vocês estão escrevendo a nossa história. Vocês é que estão ditando as regras do jogo. E aí, nós precisamos pensar numa coisa. Quando alguém não descansa na soberania de Deus, ao contrário, quando esta pessoa acredita que a vida dela está nas mãos dos homens, ou está nas mãos do governo, ou a vida dela está nas mãos do acaso, ou a vida dela está nas mãos dos astros, desencadeia-se dentro dela uma realidade de vida horrorosa. Olha o que acontece quando uma pessoa não confia na soberania de Deus. Em primeiro lugar, Deus se torna um mero detalhe na vida. É o que mostra o versículo 4. Olha um pedacinho ali. Olha o que diz
o povo de Israel: por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Eles estão dizendo assim: Moisés, Arão, por que vocês trouxeram a congregação, o povo de Deus, a este deserto? Em outras palavras, o que eles estão dizendo é que Deus é um mero detalhe. O que eles estão revelando é que Deus não está com o controle, com as rédeas daquele povo nas mãos. Que eles dizem assim: vocês que trouxeram, Deus não tem nada a ver com isso. Vocês é que capitanearam essa libertação nossa do Egito e agora nós estamos aqui. É o que Israel pensa. E quando você não crê na soberania de Deus, você começa a pensar que Deus é um mero detalhe na história, que Deus é um mero nome a quem nos referimos na hora da pane no avião. Não. Deus não é um mero detalhe. Em segundo lugar, quando uma pessoa não tem a soberania de Deus viva dentro dela, o que acontece? Acredita-se que a vida vai de mal a pior. Quem não tem a soberania de Deus como referencial da vida, ela passa a acreditar que a vida está indo de mal a pior. Versículo 5. Eles falam com Moisés: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vide, nem de romãs, nem de água para beber? Ou seja, Moisés, Arão, vocês nos tiraram lá do Egito, um lugar onde a gente tinha romã, onde a gente comia uva, chupava uva, um lugar onde a gente estava cercado de cereais, onde a gente estava cercado de figos, onde a gente tinha água para beber, mas vocês nos tiraram de um lugar bom e nos trouxeram para um lugar mau, o deserto. Quem não tem a soberania de Deus claramente estampada diante dos olhos, acredita nisso. Eu estou passando uma crise, agora porque eu virei crente. Antes de ser crente, eu não tinha crise nenhuma. Só abrindo um parênteses aqui para nós. Tem gente que se converte aos 70 anos de idade, presta atenção, aos 70 anos de idade. Aí aparece uma enfermidade, essa pessoa diz: nossa, quando eu não era crente não tinha enfermidade nenhuma, agora que eu virei crente, estou com enfermidade. Para com isso, pelo amor de Deus, hein? 70 anos, não pode ter nada. 80 anos, quando eu não adorava Jesus eu não tinha nada, agora com 80 anos recebi Jesus, estou com esse mal-estar. Para com isso. Então, quando a pessoa não tem a visão de que Deus é soberano, de que Ele governa a história, de que Ele tem todas as coisas nas suas mãos, o controle até de um passarinho que só pode cair com o consentimento dEle, aquele que conta os cabelos da nossa cabeça. Quem não tem essa visão, acha que a vida vai de mal a pior. Mas o contrário é verdadeiro. E em terceiro lugar, o que acontece com uma pessoa que não tem a visão da soberania de Deus? Ela vive uma murmuração constante, sabe? Vive-se uma murmuração constante. Versículo 5, eles estão arrotando, vomitando esta murmuração. Para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romã, nem de água para beber. Conhece gente assim? Vive reclamando de tudo. Meia hora reclama do marido, mas meia hora reclama dos filhos, mas meia hora reclama do patrão, mas meia hora reclama do bairro em que mora, mais uma hora reclama da Dilma. Não, a Dilma é um pouquinho mais. 3 horas reclama da Dilma, sabe? E reclama do Paulo Artung, e reclama do Rodney, e reclama do vizinho, e reclama do pastor. Não, do pastor não, do pastor não. E sabe, murmuração o tempo inteiro. Por quê? Porque perdeu de vista a soberania de Deus. Agora veja, querido, quer ter paz em meio à crise? Quer encontrar sossego para a sua alma, mesmo quando o mundo está despedaçando-se à sua volta? Quer ter esperança em meio à crise? Descanse na soberania de Deus. Leve a sério a palavra de Deus. Creia de verdade, creia mesmo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia na soberania de Deus e você não vai encarar a vida como conspirando contra você.
você, numa história que vai de mal a pior. Ao contrário, aqueles que creem na soberania de Deus foram influenciados, santamente contaminados pelo santo vírus da esperança eterna e sabe que estão indo de mal a bem, estão indo do ruim para o bom, estão indo das crises para a glória, estão indo dos sofrimentos para a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós cremos que as nossas vidas estão nas mãos dele e não do acaso, e não dos astros, e não da sorte, e não dos governos. A nossa vida em última instância está nas mãos de Deus. Enfrenta essa crise com essa consciência, levanta a cabeça, diga assim: essa crise veio, mas eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele guardará o meu tesouro até aquele dia. Esses olhos aqui hão de ver o Redentor se levantar, como disse Jó. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Em quarto lugar, na crise, ponha o rosto em terra. Essa aqui é uma atitude que nós devemos aprender. Moisés e Arão, num primeiro momento, fizeram a coisa absolutamente certa. Eles colocaram a boca no pó e não ficaram batendo boca. Porque você sabe, né? Se ficar batendo boca com os outros, não põe a boca no pó. Mas quem coloca a boca no pó, não fica batendo boca com os outros. Porque Moisés podia ficar batendo boca com o povo de Israel, não é? Vieram cheio de armas, cheio de balas na direção dele, ele poderia: não, agora é minha vez. Não. Ele deu as costas, saiu de fininho: vamos, Arão, deixa essa turma aí, vamos buscar o Senhor. E eles saem, vão para a porta da tenda, e ali eles se jogam aos pés do Senhor, e eles clamam. É o que diz o versículo 6. E porque eles lançam o rosto no pó, na terra, diz o texto que a glória do Senhor lhes apareceu. Me fez lembrar de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, que diz assim: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Sabe, queridos, uma das grandes afirmações que nós fazemos através da oração é quando nós dizemos assim: Deus, eu não posso por mim mesmo, eu preciso do Senhor. Há uma crise de água, Moisés não fica batendo boca com Israel, ele vai colocar a boca no pó e ele diz assim: Deus, eu estou clamando ao Senhor porque eu não consigo resolver essa situação. Me dá uma válvula de escape, me dá uma resposta, me dá uma saída. Entra com o teu favor, opera com a tua grande mão a meu favor, porque eu não dou conta. Então, quando nós nos voltamos para Deus em oração, nós estamos dizendo isso: Deus, só o Senhor. E é isso que Deus quer ouvir. Deus quer ser o primeiro na nossa vida. Deus não quer ser um acessório e nem fazer da oração um penduricalho em que a gente recorre quando quer. Deus quer se ver como o único das nossas vidas, e quando a crise chega, a gente se volta para Ele e diz: Deus, a minha boca está no pó. Estenda as tuas mãos e manifesta uma cura. Estenda as tuas mãos e abra uma porta de emprego. Estenda as tuas mãos e restaura esse casamento. Estenda as tuas mãos e coloque alguém no meu caminho que seja instrumento do Senhor. Deus, coloca a tua mão lá nesse processo. Coloca, meu Deus, a tua mão nessa situação, porque eu só tenho o Senhor. É assim que nós devemos agir em meio à crise. Mas ainda, queridos, na crise, em quinto lugar, na crise, siga o roteiro da palavra de Deus. Moisés orou e Deus não ficou em silêncio. Moisés colocou a boca no pó e os céus não ficaram de bronze para ele. Ele clamou e Deus respondeu. E Deus deu um roteiro, Deus deu uma palavra, Deus deu uma orientação para Moisés. Só que agora, nesse segundo momento, Moisés e Arão vão agir
incorretamente, infelizmente. Sabe, eles buscaram a Deus e quando Deus deu a resposta, eles não seguiram o roteiro corretamente da palavra de Deus. Eles vacilaram feio com Deus. E se a gente não vigiar, a gente corre esse risco, né, gente? Nós oramos assim: Deus, faça a tua vontade. Aí quando Deus manifesta a vontade dele, a gente, não, peraí, Senhor, não é bem assim. Não é o caso aqui de Moisés e Arão. Eles oram, aí Deus dá o roteiro, mas veja veja o vacilo aqui de Moisés e Arão. Veja o pecado de Moisés e Arão, que pode ser o nosso, se a gente não vigiar. Quase que é tríplice assim o erro de Moisés e Arão. Primeiro, ira. Veja o versículo 10, né? Deus disse, leva o povo até a rocha, e lá você vai falar com a rocha, e as águas vão fluir. Aí Moisés e Arão chamam o povo e dizem, vamos conosco até a rocha. Eles vão. Quando chega lá, aí Moisés, primeiro vacilo, primeiro pecado, Moisés se ira. E aí, como é que ele se refere ao povo. Versículo 10. E Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes. E diz a palavra de Deus que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas você vê, irmãos, com o povo de Israel é difícil manter a calma o tempo inteiro, não é? Rebeldes! Ele se irou, e a ira é uma obra da carne. Gálatas 5, versículo 20. E nessa hora Moisés pecou. E se a gente não vigiar na hora da crise, na hora do problema, a gente deixa a ira tomar conta do nosso coração. Segundo lugar, qual foi o vacilo de Moisés e Arão, que pode ser o nosso, se a gente não vigiar? Presunção. Ele está lá diante da rocha, aí ele diz, seus rebeldes, versículo 10, né? Aí ele diz assim, porventura, faremos nós, eu e o meu irmão Arão, sair água desta rocha para vós outros? Nesse momento aqui, Moisés colocou-se diante do povo de Deus como quem faria acontecer um milagre, ou como quem não poderia fazer. E se não fizesse, não aconteceria nada. Veja que nesta hora, Moisés não mencionou o nome de Deus. Ele não menciona o autor do milagre. Ele só diz assim, vocês acham que eu vou fazer? Vocês acham que eu e meu irmão podemos fazer? Olha a presunção. Cuidado, querido, na hora da crise, você não ser presunçoso e achar que você tem todas as respostas, que você tem todas as saídas, que você tem todos os meios, que você encontra todos os remédios. A presunção é um pecado contra Deus. E por último, qual foi o vacilo, o pecado de Moisés? Em não seguir o roteiro da palavra de Deus, a desobediência. O que Moisés fez no versículo 11? Moisés disse assim, seus rebeldes, vocês acham que a gente vai fazer alguma coisa? Ele estava com a vara na mão. Ele foi na rocha, pá! E quando ele feriu a rocha, batendo 2 vezes, diz o texto que saíram muitas águas. Agora, Deus mandou Moisés bater na rocha, segundo o versículo 8? Não. Mandou o quê? Falar com a rocha. Deus tem uns negócios estranhos, né? Imagine, crise da água. Meu filho Elton, fala com esta coluna, porque dela fluirá águas. Aí você vem para cá, despistadamente, coluninha, não é? Dá uma moral para a coluna, você se dirige a ela e diz, solta uma aguinha. Deus tem uns caminhos assim, irmãos, que eu vou te falar, é só pela fé mesmo. Vai pela fé, porque, irmãos, falar e ferir dá no mesmo, não é? Ferir, ele está tirando onda com o povo, Moisés. Você acha que eu vou sair água daqui? Pá, pá. Não é? Parece um espadachim. Pá, pá. Aí sai a água vem, só que Moisés não cumpriu a ordem, ele acabou fazendo do seu jeito, desobedecendo a Deus. Sabe, queridos, na crise nós temos um roteiro, o roteiro da palavra de Deus. Deus não nos deixou sem chão, Deus não nos deixou sem resposta, Deus não nos deixou aí à deriva. Há uma palavra, há um roteiro, há um mapa, há um caminho, que se a gente seguir, a gente se dará bem, em nome de Jesus. Ainda que as coisas ao redor não se ajeitem
na nossa perspectiva e do nosso jeito e no nosso tempo, mas haverá dentro de nós uma graça poderosa fluindo, aleluia. E por último, na crise, não ganhe perdendo. Na crise, não ganhe perdendo. Moisés e Arão alcançaram o milagre temporário da água, não é? Eles foram lá para a porta do Senhor, se deitaram lá, se lançaram na porta da tenda da congregação, clamaram a Deus: Deus, nós temos uma crise, a água. Aí Deus diz: tá, Moisés, eu te respondo, dá o milagre, a água flui. Só que Moisés e Arão ganharam perdendo. Por quê? Porque eles receberam o milagre temporário da água e perderam o milagre duradouro de conduzir o povo para dentro da terra prometida e viver lá. Você vê que o juízo de Deus chega rápido na vida de Arão. Aqui já no capítulo 20 ele morre. No capítulo 20 Deus dá o juízo, e no capítulo 20 Arão morre. Olha o versículo 12. Olha como é que Deus interpreta o ato de Moisés e Arão. Olha as palavras do Senhor, dirigidas a Moisés e Arão, versículo 12. Visto que não crestes em mim. Então nessa hora em que Moisés bateu na rocha, em que ele chamou o povo de rebelde, em que ele e o Arão tiveram a presunção de achar que eles iam fazer o milagre, naquela hora eles não creram em Deus. Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Queridos, pensa bem. Esse homem que vai até Faraó, que enfrenta aquele déspota, que vê os milagres, o juízo das 10 pragas, que vê o milagre do mar se abrindo, que vê o milagre lá de um episódio parecido com esse, lá em Êxodo capítulo 17, as águas de Mara, que eram amargas, se transformaram em águas doces, potáveis. Sabe, ele que vira o milagre das codornizes caindo do céu, do maná caindo do céu, ele que sonhou com a terra prometida, ele que enviou 12 espias e viu o relato de quão boa era a terra, ele que estava à frente daquele povo, por causa de um pecado, esse pecado de não crer em Deus diante da crise e da dificuldade, ele ganhou perdendo. Ele ficou de fora da terra prometida. Sabe, queridos, eu quero dizer para você do fundo do meu coração, não vale a pena ganhar uma bênção passageira e abrir mão da terra prometida. Tem muita gente, sabe, que corre na direção de Deus para receber a vitória para a crise imediata, mas dizem para Deus assim: Deus, eu não quero o Senhor, eu só quero a bênção. E aí Deus diz: uma bênção temporária eu até dou. Eu não dei para Moisés, ele me desonrou na frente do povo, ele me desobedeceu na frente do povo e eu não manifestei a minha glória, eu não dei água. Querido, preste atenção, o seu pecado hoje não é suficiente para impedir Deus de manifestar um milagre na sua vida. Tem gente que pensa assim: não, eu tenho que estar com a vida toda em ordem, toda ajeitadinha, santinho, sabe, andando muito certinho para receber um milagre de Deus, para a cura disso, para uma porta de emprego. Não! Está aqui, ó, mesmo desobedecendo, o milagre acontece. Tem muita gente recebendo milagres de Deus à torta e à direita, milagres e maravilhas, provando maná, vendo o mar se abrir, coluna de fogo guiando o povo à noite, nuvem protegendo do sol durante o dia, vendo espetáculos que Hollywood nem de longe consegue reproduzir nos seus filmes, mas ainda assim eles ficarão de fora da terra prometida, eles não adentrarão os portais eternos, eles não estarão com Deus por toda a eternidade, provarão de milagres aqui na terra, ganharão milagres,
mas perderão a alma no inferno para toda a eternidade. É por isso que a palavra de Deus nos chama a ter um relacionamento vivo com Deus, porque provar de milagres aqui e experimentar a tortura do inferno não vale a pena. Na crise, não ganhe perdendo. Não abra mão de Deus, não abra mão da igreja, não abra mão de andar com Deus em fidelidade, em sinceridade. Não pense que um outro erro muito comum, tem gente que porque recebe um milagre e vive uma vida torta, acha que Deus está credenciando a vida torta porque deu um milagre. Não! O milagre não é o atestado de Deus dizendo a você, pode seguir nessa vida, porque o milagre é a comprovação de que eu estou com você. Não, Deus pode te dar um milagre aqui, um milagre lá, outro milagre. Você toda hora vive em milagre, querido. Esse ar que você está respirando é milagre. Você ter pulado da cama hoje foi milagre. Estar aqui hoje é milagre. Andar por aí é milagre. Poder comer é milagre de Deus. Agora, não queira milagres perdendo a eternidade junto de Deus. Concluindo, a maior crise do mundo, de fato, é uma crise de água. Eu comecei falando de água, encerro falando de água. De fato, a maior crise do mundo é uma crise de água, mas não de água literal, e sim de água espiritual. E essa crise de água espiritual, essa sede espiritual que habita o coração de todo ser humano, é uma sede que só pode ser resolvida junto à rocha, como foi resolvida a crise do povo de Israel, foi junto à rocha. E a crise existencial, esta sede espiritual que nos habita, só poderá ser resolvida junto à rocha. Mas que rocha é esta? Então o apóstolo Paulo responde em 1 Coríntios 10, 4, ele diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A rocha é Jesus. Jesus é a rocha, e essa sede espiritual que nós temos só poderá ser mitigada junto à rocha, que é Jesus Cristo. Um dia Jesus estava numa festa, lá em João capítulo 7, e num dado momento da festa, Jesus chamou a atenção de todos, e Jesus gritou bem alto, aquele povo que estava em festa, mas que havia uma sede espiritual na vida deles. Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, aleluia. Só aquele que crer em Jesus Cristo verá uma fonte, verá uma cachoeira, verá uma correnteza poderosa fluir do seu interior, porque esta sede espiritual só pode ser resolvida junto à rocha que é Jesus. E isso nos leva para a cruz, porque quando Jesus estava lá na cruz pregado, e os soldados então vieram e quebraram as pernas do que estava à sua direita, quebraram as pernas do que estava à sua esquerda, para que aqueles ladrões morressem rápido. Quando os soldados olharam para Jesus, Jesus já estava morto, então não puderam quebrar suas pernas, até porque o salmista já havia dito que nenhum osso de Jesus seria quebrado na cruz. E o soldado então diz, para garantir: me dá a espada, me dê a espada. E o soldado pega aquela espada e traspassa Jesus pelo lado, sabe? Perfura Jesus com aquela espada no seu lado. E diz o texto sagrado que jorra água e sangue do lado de Jesus. E é essa água que jorra do lado de Jesus, é este sangue que escorre do lado de Jesus, que jorra
que pode matar nossa sede espiritual hoje, que pode nos reconciliar com Deus Pai, que pode perdoar os nossos pecados e que pode nos devolver para a vida, dizendo: venha a crise que vier, eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. O ministério de louvor aqui à frente, eu quero orar, mas eu quero que você saia daqui hoje com uma música bem animada, que diz que a fonte de água viva é o Senhor. A fonte de água viva é o Senhor. A fonte de água viva é o Senhor. Essa crise que você está enfrentando de água, ela encontra muitos conselhos e princípios da palavra de Deus, mas a maior crise é a crise da falta d'água espiritual. E em Jesus você encontra a resposta. Você pode sair daqui hoje com esta sede resolvida. Você pode sair daqui hoje com seus pecados perdoados. Você pode sair daqui hoje em paz, com esse Deus que na cruz do Calvário fez água jorrar do lado do seu Filho para exterminar com a sede que dominava o nosso coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero convidar você a orar. E de todas as suas crises, a crise mais aguda é a crise da falta de água. Só que é da falta de água espiritual, é essa sede que você tem na sua alma, é esta sede que você tem no seu coração, esta sede que tem te feito tomar tantas atitudes precipitadas. Essa sede tem te levado a buscar drogas. Essa sede tem te levado a buscar o pecado. Essa sede tem te levado à prostituição, à fornicação, ao adultério. Esta sede tem te levado ao desespero. Essa sede tem te levado a uma angústia existencial terrível. Esta sede tem te levado às beiras do abismo, mas hoje você pode sair daqui recebendo essa água viva que pode perdoar o seu pecado, essa água viva que vai lavar a sua alma, essa água viva que vai te fazer posicionar diferente na vida, essa água que vai resolver com a sua história, no nome de Jesus. Pai bendito, te louvamos porque hoje recebemos da tua parte palavra verdadeira, poderosa, gloriosa, para enfrentarmos as crises da vida. Ó Deus, assim como o povo de Israel enfrentou essa crise da falta de água no deserto, hoje nós enfrentamos uma crise, Deus, muito mais aguda, não que eles não tenham enfrentado, mas é a que se manifesta, Deus, de modo mais intenso em nós hoje, é a crise espiritual, esta sede, meu Deus, que tem feito com que meninas se percam, esta sede que tem feito com que jovens se percam, esta sede que tem feito com que casais entrem em cada enrascada, esta sede que tem feito, meu Pai, pessoas se desorganizarem na vida, porque ainda não conheceram Jesus Cristo, aquele que da cruz faz água jorrar. Pai, nesta noite eu te peço, Deus, envia o teu Espírito Santo para convencer a todos do pecado, da justiça, do juízo. Deus, que o teu Espírito Santo hoje possa trazer Jesus Cristo para dentro dos corações, para que possa fluir este rio que nos lança para a eternidade. Assim, Deus, nós abençoamos o teu povo. Assim nós damos resposta para a vida aqui na terra, mas sobretudo damos respostas para a vida espiritual, porque não queremos, Deus, que os que estão aqui, ou que estão nos assistindo, Pai, pela internet, queiram apenas ganhar uma bênção nesta vida e perder a bênção eterna em Cristo Jesus. Nós queremos abençoar todos na dimensão terrena e sobretudo na dimensão celestial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.